Você acreditaria se eu dissesse que uma oração do Papa, uma fã de Simone Mendes e um benefício do INSS se conectaram no milagre transmitido ao vivo? Parece enredo de novela das 9, daquelas que a gente não perde um capítulo, mas aconteceu de verdade, aqui no nosso Brasil, e você vai ver agora os detalhes dessa história que está abalando o país e fortalecendo a fé de milhões. Mas como esses três elementos tão distintos, a fé poderosa que emana do Vaticano com o novo Papa Leão XIV, a aflição de uma cidadã brasileira, admiradora da música de Simone Mendes, e a fria e temida burocracia do INSS, colidiram de forma tão espetacular para criar um momento que muitos já chamam de milagre moderno, testemunhado quase que em tempo real. A história de Dona Clemilde, uma mulher de luta e fé, vai se desenrolar diante dos seus olhos agora, e os detalhes de como tudo aconteceu, quase que ao vivo, vão te deixar de queixo caído e, com certeza, com o coração mais leve. Fique ligado, porque a emoção só está começando. Na cidade de Lençóis Paulista, interior de São Paulo, conhecida por sua gente trabalhadora e de fé fervorosa, encontramos Dona Clemilde. Uma senhora de seus 60 e poucos anos, que carrega nas linhas do rosto as marcas de uma vida de muita luta, mas nos olhos, uma luz que teima em não se apagar. Nos últimos meses, porém, essa luzinha vinha fraquejando. Seu benefício do INSS, sua única fonte de renda para os remédios da pressão e o alimento de cada dia, havia sido bloqueado de forma abrupta e, segundo ela, completamente injusta. Um erro no sistema, diziam uns, má vontade, pensava ela em seu íntimo. O que se seguiu foi o roteiro que, infelizmente, muitos brasileiros conhecem bem. Um labirinto de papéis, senhas, protocolos e informações desencontradas. Idas e vindas à agência local do INSS, onde o sol forte e as filas longas testavam a paciência e a saúde de qualquer um. Dona Clemilde, com sua simplicidade e pouca instrução para entender os meandros da burocracia, sentia-se cada vez mais pequena e impotente diante daquele gigante impessoal. O desespero começava a dar lugar ao desalento, e a esperança parecia uma miragem distante. Para acalmar o coração e encontrar um pouco de alento em meio à tempestade, Dona Clemilde se apegava à sua fé em Deus e em Nossa Senhora Aparecida. Eram suas conversas com o divino que lhe davam forças para não desistir. Além disso, encontrava um conforto especial na música. Gostava de ouvir as canções de Simone Mendes em seu radinho de pilha. As melodias animadas e as letras que falavam de superação e da alegria de viver, mesmo com as dificuldades, eram como um abraço sonoro, uma companhia nas horas mais solitárias e defletiam seus pensamentos para longe das preocupações, ainda que por alguns instantes. Justamente nesse período de angústia, o mundo acompanhava com atenção as notícias vindas do Vaticano sobre o novo Papa Leão XIV, personagem fictício central em nossa narrativa. Um homem cuja fama de santidade e cujas orações poderosas já ecoavam pelos 4 cantos da terra. Dona Clemilde ouviu no rádio sobre uma missa especial que o novo Papa celebraria, pedindo por todos aqueles que enfrentavam injustiças e dificuldades burocráticas em suas vidas. Uma chama de esperança, quase apagada, reacendeu em seu peito. Naquela manhã de sexta-feira, 9 de maio de 2025, Dona Clemilde soube que a tal missa do Papa Leão XIV seria transmitida por algumas emissoras de rádio e canais católicos na internet. Com o coração apertado pela situação do INSS que parecia não ter solução, ela decidiu que acompanharia cada momento, unindo suas preces às do Santo Padre. Preparou seu cantinho de oração, acendeu uma vela e, com o rádio sintonizado, começou a rezar com uma fé que parecia transcender as paredes de sua humilde casa. Ela pedia a Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, agora, com a força das orações do Papa Leão XIV, que olhasse por sua causa. Meu Deus, meu Pai, sei que estás vendo minha luta. Peço que a oração do nosso novo Papa Leão XIV chegue até vós como um trovão de misericórdia e destrave essa situação do meu INSS. Não por mim apenas, mas por tantos outros que sofrem calados. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, clamava ela, enquanto as palavras do pontífice, mesmo em italiano, pareciam preencher o ambiente com uma paz inexplicável. O que Dona Clemilde não poderia sequer sonhar é que, nas horas que se seguiriam àquela missa e à sua prece fervorosa, algo totalmente inesperado estava para acontecer. Um evento que seria compartilhado quase que ao vivo com sua pequena comunidade, transformando sua angústia em um testemunho que desafiaria a lógica e reforçaria a fé de uma nação inteira. O milagre estava a caminho, e sua conexão com o INSS e a oração do Papa estava prestes a ser revelada de forma chocante. Ajoelhada ali,
No chão frio de sua sala em Lençóis Paulista, Dona Clemilde sentiu uma paz indescritível invadir seu ser após a oração fervorosa. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Não havia nenhuma garantia, nenhuma promessa visível, apenas aquela sensação de que suas palavras haviam sido ouvidas em alguma instância superior. Ela se levantou, enxugou as lágrimas, movida por um impulso que nem ela mesma saberia explicar, talvez a última fagulha de esperança ou a pura força do hábito doloroso. Decidiu ligar mais uma vez para o número de atendimento do INSS. Ou quem sabe, com a ajuda da neta que chegará para visitá-la, tentaria verificar o status do benefício online, algo que já fizera dezenas de vezes sem sucesso. E foi aí, minha gente, que o inacreditável começou a se desenrolar, quase que em câmera lenta diante dos olhos arregalados de Dona Clemilde e de sua neta. Enquanto a jovem digitava os dados no portal do INSS, ou talvez no instante em que Dona Clemilde, com a voz ainda trêmula, falava com uma atendente do outro lado da linha, algo mudou. A tela do computador, que antes exibia a fria mensagem de benefício bloqueado, piscou e, como num passe de mágica celestial, atualizou para benefício liberado, pagamento imediato em processamento. Se fosse pelo telefone, a atendente, com a voz embargada de surpresa, teria confirmado a mesma notícia espantosa. Dona Clemilde quase desabou. Um grito, mistura de soluço e aleluia, escapou de sua garganta. Liberou, minha neta. Liberou. O dinheiro tá liberado. Meu Deus, é um milagre. Foi a oração do Santo Padre, foi Nossa Senhora, exclamava ela, agarrada à neta, ambas chorando copiosamente, sem acreditar no que viam e ouviam. A jovem, mais afeita às tecnologias, rapidamente tirou fotos da tela, registrando o antes e o depois daquele status que, por meses, fora motivo de tanta angústia e que, agora, em questão de minutos após a prece, se transformará em bênção. A notícia, como não poderia deixar de ser em tempos de comunicação instantânea, começou a se espalhar ao vivo pela vizinhança e pela pequena comunidade de fé de Dona Clemilde em Lençóis Paulista. A neta, eufórica, mandou uma mensagem de áudio para o grupo da família no WhatsApp, que rapidamente foi reencaminhada para o grupo da igreja, para os amigos. Gente, vocês não vão acreditar. A avó rezou com o Papa na TV e o INSS dela desbloqueou na hora. É milagre, só pode ser. O áudio, carregado de emoção genuína, viralizou localmente em minutos. A prova do milagre, para Dona Clemilde e para todos que conheciam seu calvário, era timing divino, a sincronicidade absurda entre sua oração intensa, a missa do Papa Leão XIV que ela acompanhava e a liberação instantânea de um benefício que parecia perdido para sempre na burocracia. Não havia explicação lógica, não havia telefonema de político, não havia processo judicial que tivesse andado. Era a fé, pura e simples, operando o extraordinário. As fotos da tela do computador e o testemunho emocionado de Dona Clemilde eram as evidências que o povo precisava. A casa simples de Dona Clemilde começou a receber visitas. Vizinhos, amigos da igreja, pessoas que souberam do ocorrido através da rádio peão da cidade, todos queriam ver com os próprios olhos, ouvir da boca dela o relato do milagre. Traziam flores, velas, palavras de conforto e, principalmente, compartilhavam de sua alegria e de sua fé renovada. Lençóis Paulista, naquela sexta-feira de maio, tornava-se o epicentro de um acontecimento que aquecia os corações e desafiava o ceticismo. A fé se manifestava ali, palpável, contagiante. E no meio de toda aquela comoção divina, alguém lembrou. Dona Clemilde, a senhora não estava ouvindo Simone Mendes hoje mais cedo, enquanto se preparava para rezar. E ela, com um sorriso agora sereno, confirmou. A música da coleguinha, que tantas vezes lhe dera força e alento para não esmorecer diante das dificuldades, havia sido a trilha sonora daquele momento de profunda conexão com Deus. Não que Simone fosse a intercessora do milagre, claro, mas sua arte, com sua mensagem de esperança, certamente preparara o terreno daquele coração para receber a graça que estava por vir. A notícia do milagre de Lençóis Paulista, como começou a ser fervorosamente chamado, não ficou restrita aos grupos de WhatsApp e às rodas de conversa da pacata cidade. Em questão de horas, naquela mesma sexta-feira, 9 de maio de 2025, a história de Dona Clemilde, sua fé no Papa Leão XIV e a liberação instantânea de seu benefício do INSS explodiu como um rastilho de pólvora. A rádio local foi a primeira a divulgar o testemunho emocionante da senhora.
Logo em seguida, blogs de notícias regionais e perfis influentes de cidades vizinhas já compartilhavam o acontecimento sobrenatural, cada um adicionando um toque a mais de espanto e devoção. O Brasil estava prestes a conhecer a força da fé de uma mulher simples e o poder de uma oração que, aparentemente, moveu o céu e a terra. Grandes portais de notícias e programas de televisão, farejando uma história com potencial gigantesco de audiência, não demoraram a enviar suas equipes de reportagem para Lençóis Paulista. Queriam ouvir Dona Clemilde, queriam ver sua casa, queriam entender como um problema que aflige milhões de brasileiros, a burocracia do INSS, pôde ser resolvido de forma tão célere e misteriosa. As entrevistas com a idosa, sua neta e os vizinhos eram carregadas de uma emoção genuína, de lágrimas de gratidão e de uma convicção no milagre que era praticamente inabalável. O Brasil assistia, entre o ceticismo e a esperança, a um drama da vida real com um final que nem a melhor novela poderia ter escrito. E o INSS? O INSS. Diante da avalanche de questionamentos da imprensa e da comoção popular, a instituição se viu em uma sinuca de bico monumental. As primeiras respostas oficiais foram, como sempre, burocráticas e evasivas. Trata-se de uma coincidência. O sistema passou por uma atualização rotineira que pode ter agilizado o processo. O caso já estava em análise. Mas nenhuma dessas explicações conseguia dar conta da precisão quase cirúrgica entre a oração de Dona Clemilde e a liberação do benefício. A falta de uma resposta clara e convincente do órgão federal só serviu para jogar mais lenha na fogueira da crença no milagre. Para o povo, era a prova de que a fé havia vencido a máquina. A conexão com Simone Mendes, a artista que Dona Clemilde tanto apreciava e cujas músicas lhe traziam conforto, também ganhou destaque na cobertura da mídia. Não que se atribuísse à cantora qualquer participação direta no milagre, mas o fato de sua música ter sido a trilha sonora da esperança de Dona Clemilde adicionava uma camada de ternura e brasilidade à história. Os fãs da coleguinha se emocionavam ao ver como a arte de sua ídola, mesmo indiretamente, estava presente em um momento de fé tão poderoso. Era a cultura popular se entrelaçando com o sagrado de uma forma única e comovente. Líderes religiosos de diversas denominações começaram a se pronunciar. Padres e pastores locais, em Lençóis Paulista e cidades vizinhas, celebravam o ocorrido como um sinal da misericórdia divina e da força da oração. Alguns, mais cautelosos, pediam discernimento, mas não conseguiam negar o impacto positivo que o testemunho de Dona Clemilde estava gerando na fé da comunidade. Teólogos e comentaristas espirituais eram chamados a debater o fenômeno. E a discussão sobre milagres em tempos modernos tomava conta dos programas de rádio e TV. O elemento ao vivo do milagre era o que mais impressionava e viralizava. A ideia de que uma oração ao Papa Leão XIV, feita no exato momento em que ele celebrava uma missa por intenções semelhantes, pudesse ter um efeito tão imediato e verificável. A tela do computador mudando, a ligação do INSS chegando, era algo que desafiava a lógica e alimentava a imaginação popular. Era a fé palpável, o divino agindo em tempo real, um direct celestial para resolver um problema terreno. A história de Dona Clemilde virou um símbolo de que, para Deus, não há burocracia que resista. E quando o Brasil pensava que já tinha visto e ouvido de tudo sobre o milagre de Lençóis Paulista, uma nova reviravolta começou a se desenhar, prometendo levar essa história a um patamar ainda mais inacreditável. Um telefonema discreto, vindo de um número não identificado, mas com um sotaque que não parecia ser do Brasil, teria sido recebido pela paróquia local de Lençóis Paulista. O recado era curto e misterioso. Estamos cientes do testemunho de fé. Aguardem instruções. De quem seria essa ligação? Do Vaticano. O que mais poderia acontecer? Aquele telefonema misterioso para a paróquia de Lençóis Paulista, com sotaque estrangeiro e a promessa de instruções. Não era trote nem boato. Em menos de 24 horas, a notícia se confirmou, causando um verdadeiro terremoto de comoção e expectativa. Um representante da Nunciatura Apostólica no Brasil, a Embaixada da Santa Sé, e há quem diga até um enviado discreto diretamente de Roma, iria visitar Dona Clemilde. O objetivo: ouvir seu testemunho de fé, conhecer a história do milagre do INSS e entender a profundidade do impacto espiritual que o evento, atrelado à oração do Papa Leão XIV, estava causando. Lençóis Paulista nunca mais seria a mesma. A pequena cidade entrou em estado de graça e alvoroço. Dona Clemilde, com sua simplicidade comovente, preparava seu modesto lar para receber a visita ilustre, não com luxo, mas com o coração transbordando de uma fé que agora parecia capaz de abraçar o mundo.
A imprensa nacional e internacional acampou na cidade, todos querendo um vislumbre, uma palavra, uma imagem desse encontro que unia a fé popular brasileira à mais alta cúpula da Igreja Católica. A expectativa era palpável no ar, carregada de uma eletricidade sagrada. E Simone Mendes, a nossa coleguinha, que teve sua música como trilha sonora da esperança de Dona Clemilde, finalmente quebrou o silêncio. Em suas redes sociais, com a humildade que lhe é característica, ela postou uma mensagem que emocionou o Brasil. Que história linda a da Dona Clemilde! Meu coração de artista e de mulher de fé transborda de alegria por ela. A música é um presente de Deus, e se uma canção minha pôde levar um pingo de conforto para essa senhora em sua luta, sinto que minha missão está sendo cumprida. Que a fé no Pai Eterno e a intercessão do Papa Leão XIV continuem operando maravilhas na vida do nosso povo. Contem sempre com minhas orações e meu carinho. Simples, direta e profundamente tocante. O milagre ao vivo continuava a ser a grande questão. Para os céticos, uma incrível sucessão de coincidências. Para Dona Clemilde, para Lençóis Paulista e para milhões de brasileiros, não havia dúvida. Era a mão de Deus, a força da oração do Papa Leão XIV e a fé inabalável de uma mulher comum operando o impossível. O ao vivo se consolidou na rapidez com que a súplica se transformou em solução, na forma como a notícia se espalhou e na onda de esperança que varreu o país em tempo real. A verdadeira prova do milagre residia na transformação da vida de Dona Clemilde e na fé reacendida no coração de tantos. Com o benefício do INSS liberado e o reconhecimento de sua história, a vida de Dona Clemilde mudou da água para o vinho. Além da segurança financeira, ela recebeu um carinho imenso de sua comunidade e de todo o Brasil. Pessoas se ofereceram para ajudar com pequenas reformas em sua casa, cestas básicas chegavam de todos os cantos, e sua fé, antes uma chama individual, agora era um farol que iluminava a todos ao seu redor. Ela se tornou um símbolo vivo de que, mesmo nas maiores dificuldades, a esperança e a oração podem abrir caminhos inesperados. A história do milagre de Lençóis Paulista e a intercessão atribuída ao Papa Leão XIV marcaram o início de seu pontificado, em nossa narrativa ficcional, com um selo de profunda conexão popular e espiritualidade palpável. Mostrou ao mundo um líder religioso cuja fé parecia ecoar de forma poderosa na vida dos mais simples e necessitados, transcendendo fronteiras e burocracias. A fé brasileira, com sua intensidade e sua devoção, ganhava um destaque global de forma comovente e inspiradora. E assim, o que começou com o desespero de uma senhora diante da frieza do INSS transformou-se em um testemunho vibrante sobre o poder da fé, a força da oração e as conexões misteriosas que unem o céu e a terra. A música de Simone Mendes, como um anjo sussurrando esperança, embalou o clamor de Dona Clemilde, e a bênção do Papa Leão XIV, mesmo que à distância, pareceu encontrar terreno fértil naquele coração aflito. Um verdadeiro enredo de novela, como diz o nosso Hulk, mas com um final feliz escrito pela mão divina e testemunhado por uma nação inteira. O que você achou do desfecho desta história incrível e milagrosa? A visita do representante do Vaticano a Dona Clemilde te emocionou? E a mensagem de Simone Mendes, não foi de uma grandeza de alma sem igual? Queremos saber tudo o que você sentiu. Deixe seu comentário cheio de fé e compartilhe essa história para que mais pessoas acreditem no impossível. E continue conosco, porque os milagres não param de acontecer.